Bom dia, quarto ano. Tudo bem com vocês? Iniciando mais uma semana de junho, segunda semana de junho, né? Esse mês maravilhoso que Deus nos deu. Vamos agradecer pela nossa família, pelos nossos amigos e pedir que Nossa Senhora Mazarelo e Santa Auxiliadora nos acompanhem mais essa semana. E como ontem já teve aula de educação física, já se espreguiçaram, já esticaram esse esqueleto. Vamos a mais uma musiquinha para aquecer o nosso dia e que ele comece bem. Então eu trago para vocês mais uma música de Luiz Gonzaga e José Fernandes, Olha para o Céu. Vamos lá? Eita coisa boa! É o Brasil nas festas de São João. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicolor, como no céu vai sumindo. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicolor, como no céu vai sumindo. Foi numa noite igual a esta. E ao som desse maravilhoso Olha para o Céu, meu amor, eu digo, olha para o livro quarto ano. Vamos lá para mais uma autocorreção. Então, na aula passada de língua portuguesa, nós estudamos o capítulo 4, as páginas 72 até a 76, né? E hoje são essas páginas das atividades que compõem esse intervalo de páginas que a professora Auxiliane vai corrigir. Vamos lá? Cada um aí pegando o seu livrinho. Vou pegar o meu aqui. Beleza. Vou ampliar o meu livrinho aqui para ficar melhor, para eu acompanhar vocês. Professora mudando a tela dela aqui para sair em cima do livro. Vamos lá. Então a página 72 de vocês, ela ela dá continuidade num texto, né, que é as Memórias Literárias, que fala sobre as memórias narradas da infância de um menino indígena, onde conta a história, o título da história é O Pai que Cata Piolhos, né? Em seguida, o livro, ele traz pra gente uma atividade que começa na página 74 do livro, né? Ele pergunta lá, a número 1 pede, pesquise no dicionário o significado das palavras a seguir. A letra A, espreitar. Espreitar é a mesma coisa que observar sem ser visto, espiar, espionar. Com certeza vocês devem ter achado algo parecido ou se não igual. Letra B, dorso. Dorso, né, como é a pronúncia, no texto se refere às costas. C, acocorar. A mesma coisa que abaixar-se, que agachar-se. Letra D, desferir. A mesma coisa que lançar, dar golpe violento. Ok? Número 2, ele pergunta em que lugar se passa essa história. Ela se passa onde? A história se passa em uma aldeia indígena, né? Tá falando lá no comecinho. Número 3, quando aconteceram os fatos narrados? Na época em que o narrador era criança, é a única coisa que a gente tem. A quarta questão pergunta, que personagens aparecem nessa narrativa? O menino e o pai. Quinta, qual é o tipo de narrador desse texto? Justifique sua resposta. Vocês observem que aqui nós temos dois quadrantes. O primeiro fala que o narrador era observador e o segundo, o narrador era personagem. Pela histórico que o livro traz, né, a história traz, nós vemos que é um narrador personagem, né? E a quinta questão, ele pede que aqui vocês coloquem o próprio ponto de vista de vocês, né? Sobre os acontecimentos que estão sendo contados e os narra a partir do seu próprio ponto de vista, né? Essa é a definição de um narrador-personagem. A próxima página, ela pede que você releia o trecho a seguir e circule as palavras e as expressões que mostram que é o próprio autor que conta a história. Então aqui ele traz, só que ele não estava ali apenas para tirar piolhos. Estava ali para contar histórias também, e fazia isso como ninguém. Conhecia muitos caminhos da floresta e podia me contar histórias que nunca mais acabavam.
Então, a primeira expressão que mostra que é o próprio autor é o pronome me, aqui, ó. Era por isso que eu aguentava ficar ali sentado. Então, a frase eu aguentava também entrega que é a história narrada pelo próprio autor. Um dia eu disse a ele que queria ouvir a história de caçada. Então, eu disse também pronome eu, pronome pessoal e o verbo dizer. Ele olhou para mim, olha aqui outro pronome, você deve circular, e disse que ia contar do dia em que ficou frente a frente com a onça. Acomodei-me no seu colo, acomodei-me é um verbo, né, da primeira pessoa do eu, no mais perfeito, e ele ficou contando, e ele foi contando que num dia distante, havia sonhado que iria ter sorte na caçada. Então, as palavras que vocês deveriam circular, confirmando novamente, me, eu aguentava, eu disse, mim e acomodei-me, ok? O texto, novamente, o título do livro e a página frisa novamente Memórias Literárias, são textos que relatam acontecimentos do passado, lembranças e recordações da vida de quem escreve, né? O narrador conta suas experiências pessoais de uma forma poética, isto é, com a beleza e emoção. Nesse tipo de texto, a descrição se faz muito presente e os lugares, objetos e seres são retratados com detalhes. A número 7 fala: que lembrança a criança relata no texto? A lembrança do tempo em que ouvia histórias no colo do pai enquanto ele procurava piolhos em seus cabelos, né? Oitavo, o pai colocava o filho no colo apenas para tirar os piolhos de sua cabeça? Comente sua resposta. Não, né? Ele fazia isso também para contar histórias. Como o autor do texto descreve o pai? Então, o texto descreve que o pai é como alguém que sempre gostou de catar piolhos e conta histórias. Um caçador ágil, paciente, que conhecia muitos caminhos da floresta. Página 76, e a nossa última da correção, ela diz o seguinte: que história o pai contou ao menino? A história de uma caçada do dia em que ficou frente a frente com uma onça. 11, marque com X as funções desse texto. Então, as funções desse texto é cativar o leitor e encantá-lo e recordar experiências vividas pelo autor em uma época passada. Número 12. Na sua opinião, o enredo da história cumpre a função de cativar o leitor? Aí é uma resposta pessoal. Você vai dizer se para você, sim, eu acho que ele trouxe narrativas que prende o leitor para querer saber sobre a vida do autor, do narrador, né? Aí vai de cada um. 13. Em que tempo são narrados os acontecimentos do texto? Nós temos 3 quadradinhos e você vai marcar o número 2. No tempo passado, pois o autor fala das lembranças dele de um tempo passado. Número 14. Onde textos como esse são publicados? Esses tipos de textos de memórias literárias são publicados em livros de literatura, ocasionalmente também podem ser publicados em revistas, jornais ou na internet, em blogs e outros sites. 15. Essa história se passou em uma aldeia indígena. Você sabe como é a relação dos indígenas com a natureza? Troque ideias sobre essa questão com o professor e o colega. Então, nós já estudamos lá na parte de história, né, que as aldeias indígenas e a relação deles com a natureza é uma relação super saudável, porque o índio é um tipo de pessoa que ele só planta e colhe aquilo que ele necessita da natureza, né? Ele não é igual as pessoas que moram na cidade, que vai lá no supermercado, compra lá 4 quilos de arroz, 5 quilos de farinha, não sei quantos quilos de carne. E às vezes a pessoa não consome aquilo, né? E nós sabemos que muitas vezes esses tipos de alimentos, dependendo do tipo de alimento, as pessoas compram, não tem tempo de usar e até vão para o lixo. E isso faz com que a gente acabe degradando também um pouco da natureza. Os indígenas não. Eles só utilizam aquilo que realmente eles necessitam. Ou seja, eles não desmatam a natureza à toa. Isso é muito bom, né?
Na sua opinião, desculpa, na sua casa, alguém costuma lhe contar histórias? Se sim, quem conta e em que momento isso acontece? E você vai colocar bem aqui na 16, certo? E com isso, a gente conclui a autocorreção das páginas do capítulo 4, da 72 a 76. Espero que tenham acertado todos. Beijo e até a próxima.